Olá, a conversa de hoje é dedicada aos homens com a esperança de terem de volta os cabelos da juventude. Nós sabemos o quanto a calvície afeta a autoestima masculina. Os cabelos marcam a identidade do homem. Cada vez mais o avanço da ciência tem mostrado que estamos em tempos que existe sim uma solução para essa condição. O transplante capilar é uma realidade e tem devolvido a muitos homens a autoestima. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o médico Rafael Fittipaldi, que é cirurgião de cabeça e pescoço, referência em transplante capilar. Doutora, obrigado pela tua presença aqui. Eu acho que é um assunto que vai interessar a muitos homens, né? A gente sabe que alguns convivem muito bem com a calvície, mas outros nem tanto, né? E o senhor entra para essa parte do transplante capilar para resolver uma dor do senhor, é isso mesmo? Isso mesmo, Leandro, prazer imenso aqui estar dividindo um pouquinho da nossa experiência com vocês e com o pessoal em casa. E realmente foi o que aconteceu comigo há mais ou menos uns 5 anos atrás. Eu tenho uma genética de calvície muito grande, inclusive meu pai, eu não lembro de ter uma imagem dele diferente de uma calvície bem extensa, isso, careca. Muito careca, né? E o meu irmão mais novo que eu, com 23 anos, já o apelido dele Careca, todo mundo só chamava de Careca. Graças a Deus eu consegui tirar essa dor dele. Ele já fez transplante, então hoje é um ex-careca, digamos assim. E comigo eu estava no mesmo caminho, né? A gente foquei muito na faculdade, depois família, trabalho, e um belo dia eu fui fazer uma palestra aqui na Unimed e um fotógrafo tirou uma foto de cima para baixo. Aqui. Então eu não me reconheci mais. É uma calvície muito extensa, só um chumacinho de cabelo aqui no topete. E coroinha também? E a coroa muito grande, né? Então eu não me reconheci mais naquela foto. E aí eu procurei alguns colegas que faziam o procedimento aqui, que eu, por cirurgião de formação, a gente quer resolver, e homem quer resolver tudo rápido, né? Então procurei, não fiquei satisfeito com o que eu tinha encontrado, né? E aí resolvi, e veio um amigo meu que tinha acabado de fazer o transplante na Turquia, mostrou pra mim e falou: Rafael, você precisa fazer isso aqui, o futuro tá aqui, e me incentivou, e eu acabei me interessando, fui fazer um curso fora do país para ver como que, se eu ia gostar da área, e acabei me interessando, comecei a fazer, fui, graças a Deus, hoje estamos aí fazendo transplante todos os dias, restabelecendo aí a autoestima do pessoal e podendo ajudar as pessoas a recuperar uma coisa que para muitos, como você falou, convivem muito bem, é só cabelo, né? É só cabelo, mas como a gente já vê, nós já cansamos de ver várias histórias de pessoas que usam boné 24 horas por dia, não aparecem em público sem usar uma prótese capilar, uma peruca, ou se escondem, tem problemas de relacionamento, problemas no trabalho, não conseguem ter uma vida normal por conta da calvície. Eu acho que o problema começa a surgir quando você começa a se preocupar. Por exemplo, eu que gravo, às vezes eu viro aqui assim, ó, se a câmera bate aqui e ainda vem a luz do estúdio, aí a careca aparece, né? Daí quando você começa a ficar posicionando o seu corpo, a ficar se movendo para não tentar aparentar ou não mostrar a careca, eu acho que começa a se tornar um problema, porque daí você começa a se policiar o tempo todo para evitar que a careca venha aparecer, né? Eu acho que quando aquilo que você olha no espelho, você não fica feliz com aquela imagem, eu acho que é o momento da gente buscar uma solução, né? E hoje, como a gente tem uma experiência muito boa e acompanha muitos pacientes, a gente sabe que é um procedimento extremamente seguro, né? Um procedimento que tem um resultado fantástico, uma naturalidade tremenda, diferente dos primeiros transplantes, que as pessoas faziam um corte na cabeça, a pessoa carregava a cicatriz, aquela cicatriz, né? aquele cabelo com aspecto de cabelo de boneca, Isso, né? não existe mais. Não existe mais. Então, eu mesmo fiz transplante tem 2 anos e vou a vários salões diferentes cortar o cabelo. Ninguém percebe. Não percebe, tá? Passa batido. Se eu não falo, as pessoas não acreditam. Não é só porque é o meu foi diferente, é o que eu tento
falar para os pacientes que a gente busca sempre. O nosso objetivo é que a pessoa não seja apontada, falar, ó, pô, seu transplante ficou bem feito, isso aí para mim não é legal. Pô, você fez, nossa, Leandro, você tá natural, o que que aconteceu? Você mudou, parece que você tá mais jovem. É aí que eu fico feliz com esse resultado, a naturalidade. Bom, e a ideia aqui dessa conversa é esclarecer exatamente sobre o transplante capilar, sobre as razões da calvície, porque a gente sabe que existem muitos mitos, né? Se falam muito, se você usa muito boné, você fica careca. Né? Doutor, para a gente começar essa conversa, então, para esclarecer para as pessoas exatamente sobre a calvície e levar, né, respostas em relação a esse tema, muito simples, doutor. Por que o cabelo cai? No homem, eu vou falar de 98% da causa da calvície masculina, tá? Porque na mulher é um pouco diferente, tem vários fatores que contribuem com... Cientificamente a gente chama de calvície de alopécia, né? Tem vários fatores de alopécia na mulher. Homem, 2 fatores, hormonal e genético. Tanto que o nome da alopécia para o homem, da calvície do homem, é chamado alopécia androgenética, porque varia da testosterona, que é o hormônio masculino. Então nós temos o hormônio masculino, a testosterona, ela tem uma enzima no corpo que converte em dihidrotestosterona ou DHT. Esse é o grande vilão da calvície. Entendi. Esse hormônio causa um afilamento dos fios nessa região das entradas, do topo da cabeça e da coroa, que esse fio vai ficando cada vez mais fino. Cada vez que ele morre, ele vai nascer mais fino, chega uma hora que ele perde força, ele não consegue mais romper o couro cabeludo. E aí morre-se a raiz do fio e forma uma cicatriz no couro cabeludo. Ali nunca mais, a pessoa pode fazer o que quiser. Eu brinco, né? Falo, pode jogar água benta, fazer benzer, fazer o que quiser, que não babosa, não vai nascer fio mais. Aí o recurso é o transplante, tá? Nós retiramos os fios que não sofrem ação do DHT, então que a gente chama da área doadora, que é composta pelas laterais e atrás. Então esse fio eu posso mudá-lo de lugar, que ele não vai morrer nunca mais, porque ele não tem um receptor do hormônio responsável pela calvície. E aí coloco esses fios com a raizinha dele, né, na região que já tem a cicatriz. Então ali essa raiz vai nascer novamente após 4 meses e o cabelo vai continuar nascendo, tendo uma vida completamente normal daí para sempre. Agora, doutor, com essa explicação que o senhor trouxe para a gente, o que tem a ver aquela expressão popular que o senhor falou da testosterona? É dos carecas que elas gostam mais. Tem alguma coisa, explica muito sobre a razão da calvície? Então, a testosterona mais alta, né, inclusive agora que nós passamos por essa pandemia pelo Covid, tem um trabalho inclusive que mostrou que quanto mais careca, quanto mais calvo o homem, mais alta a testosterona, mais o Covid agredia. Eram os casos mais graves do Covid. Por isso que aquela injeção que o pessoal usava para pacientes com câncer de próstata, eles melhoravam rapidamente do Covid. Tá? Porque então, baixava o nível de testosterona. Os androgênios, né? Entendi. Então baixava-se o androgênio, o vírus não se proliferava tanto, não se foi comprovado ainda muito bem o caminho que isso acontecia, mas a gente conseguiu ver muito disso no Covid, inclusive, tá? Entendi. Então, assim, e outra, essa expressão hoje em dia, eu tenho brincado bastante com os pacientes, falou, ó, dos carecas que elas não gostam mais, porque hoje só faz transplante quem não tem condição, então não tem jeito. Não tem mais desculpa, e tá né? mais feio, né? Então a mulherada quer o pessoal com cabelo. Não tem mais desculpa. Não. Doutor, essa condição genética, ela pode ser retardada com o uso de medicamento ou não? Sim, sim. A genética não, na verdade é a condição hormonal, porque Entendi. assim, a pessoa que nasce com a informação da calvície, infelizmente ela vai morrer com a informação da calvície. Ela é herdada uma parte dos pais, que é a genética do pai, e outra parte da mãe. Lógico que o gene materno tem uma força, uma expressão um pouquinho maior, mas pouca coisa. Mas o gene é herdado do pai e da mãe. E a pessoa nasce herdando esse gene e vai morrer com ele. Então não tem como atuar, por exemplo, retirar o chip da calvície e colocar um do cabelo. Tá? Ainda não. Acredito que a medicina em algum momento vai evoluir para isso. Então hoje o que nós podemos fazer? Temos medicações que bloqueiam o DHT, o hormônio responsável pela calvície. Tá? Então enquanto a testosterona no homem for mais alta,
em torno de 56, 55 anos, nós fazemos o bloqueio desse hormônio do DHT com medicações hoje sem efeitos colaterais, por exemplo, como se fazia antigamente com o uso da finasterida, tá? Relatos de literatura que em torno de 6 a 10% dos pacientes que fazem uso crônico de finasterida, não são todos, então mais de 90% dos pacientes não tem nenhum tipo de efeito colateral, mas em alguns causam diminuição de libido, impotência, diminuição do volume do jato ejaculatório, uma dificuldade quando resolver se for ser pai, né? Então, esses efeitos colaterais hoje em dia nós não temos com medicamentos mais modernos. Entendi. Então, além da finasterida, quais são os medicamentos que hoje são utilizados que têm mais eficiência ou eficácia para o tratamento da calvície? Então, hoje nós podemos usar, por exemplo, medicação padrão ouro no mundo inteiro para o tratamento da calvície é a dutasterida, uma medicação que foi aprovada pela FDA ano passado, com menos efeito colateral. Ela é 100 vezes mais eficaz no combate à calvície do que a finasterida, porque ela bloqueia só o DHT, ela não atua na testosterona. Então os efeitos colaterais são bem menores de 1%, tá? O minoxidil, por exemplo, que é aquela loção famosa que todo mundo usou, ou em formato de loção ou em spray. Problema que cápsula também pode ser? Então, hoje a gente já faz uso de cápsula, tá? A mesma coisa, é uma medicação que nós usávamos, eu, por exemplo, já uso há 5 anos via oral, só que o FDA ainda não era aprovado, então hoje em dia a gente já consegue usar o minoxidil em cápsula. Então é muito mais cômodo, muito mais prático. E aí nós podemos fazer, tem medicações que a gente acaba chamando de drug delivery, né? A gente entrega essa medicação no couro cabeludo direto, com procedimentos, por exemplo, como mesoterapia, microagulhamento, enfim. E temos agora também as medicações injetáveis para o couro cabeludo, tá? Então a gente consegue melhorar a qualidade dos fios com aminoácidos injetáveis também. Então tem uma infinidade de recursos. Capacete com LED, boné de LED, então tem muita coisa, tem um arsenal. Nos últimos 3 anos aí nós temos várias tecnologias ajudando a gente no combate à calvície. Ou seja, hoje se a pessoa tem uma condição para fazer o investimento, não tem mais desculpa, né, para continuar careca, né? E assim, muito do que você me falou. E a gente sabe disso, né? Que a prevenção é o melhor caminho. Então, às vezes, quem já tem a genética da calvície, tem muitos casos na família, o cabelo começou a afinar, é o que a gente falou, a sua imagem que você olha no espelho já começou a te incomodar, às vezes a pessoa faz o tratamento, apenas o tratamento, evita fazer uma cirurgia, tá? Agora, uma vez que a raiz do fio já morreu, aí não tem jeito, tem que fazer só transplantando. E começou a demorar muito para conseguir achar o penteado, né? Fica lá, daí começa, põe um pouquinho aqui. Eu às vezes jogo aqui, doutor. Eu pego aqui, ó, frente, jogo um pouquinho para frente aqui assim, ó. Essa é a técnica universal, né? Não evita sair na rua com o cabelo molhado, né? Exatamente. Eu lembro, meu pai é cabeleireiro, né? E daí ele cortava meu cabelo, e daí toda vez que ele cortava o meu cabelo, ele fazia assim com a minha franja. E eu era cabeludo, eu não gostava. Eu falei, não, pai, é pra trás, o topete. Hoje, toda vez que eu faço assim, eu lembro do meu pai. Eu jogo um pouquinho assim para dar uma ajeitada. E doutor, o senhor falou sobre prevenção, né? A saúde do couro cabeludo, ela é importante para também retardar ou não potencializar a calvície? Eu falo sobre um couro cabeludo com caspa, cabelo oleoso, tudo isso pode afetar a saúde dos fios? Isso mesmo, Leandro. Assim, tem outros fatores que podem acelerar a calvície. Causa mesmo é genética e hormonal, como nós falamos. Mas, por exemplo, como é um processo inflamatório causado pelo DHT, se você tem um fungo, no caso da caspa, ela acentua o processo inflamatório, você pode ter... Acelera o processo da queda do cabelo aumentada. Carência de vitaminas, por exemplo, a pessoa às vezes faz um emagrecimento muito rápido, faz uma cirurgia bariátrica, não tem absorção de algumas vitaminas que são fundamentais para o cabelo cai. Estresse, cigarro diminui diabetes, né? Diminui a microcirculação do couro cabeludo, você pode sofrer com isso. Problemas da tireoide podem afetar a saúde dos fios, piorar a calvície. Então, assim, tem vários fatores, uma anemia, ferritina muito baixa. Então, tem vários fatores que a gente... Por isso que antes de fazer qualquer tipo de tratamento, nós fazemos
um check-up, pedimos os exames de rotina, da nossa rotina, né, que é diferente. Sim. Então a gente faz uns exames porque senão às vezes eu fico lá me matando com medicação, você toma remédio, aplica medicação, faz remédio na veia, faz tudo que pode, o cabelo não se desenvolve. E às vezes é uma carência de vitamina que a pessoa, se resolvendo isso aí, o cabelo para de cair e volta a crescer. Então a gente precisa fazer uma investigação, por isso que o ideal é passar por uma ajuda de um especialista. Doutor, o senhor falou sobre bariátrica, eu observei de algumas pessoas que fizeram a bariátrica e a impressão que se tinha é de um envelhecimento, então talvez é por conta da queda de cabelo que aumenta. Além da queda de cabelo, né, tem uma perda de massa muscular mesmo, Muito porque grande, né? a perda de peso rápida perde massa muscular, e aí a pele também acaba envelhecendo. Então, assim, principalmente as vitaminas A, D, E e K, que a primeira porção do intestino que tem o desvio do trânsito por conta da cirurgia bariátrica, a pessoa não tem mais essa absorção. Anemia por conta da cirurgia bariátrica também tem alguns pacientes, não são todos, né? Principalmente aqueles que não se cuidam. Entendi. Depois da cirurgia, que perdem o acompanhamento. Então tem uma queda brusca do cabelo, uma por conta da carência das vitaminas, o trauma da cirurgia, o estresse todo metabólico causado pela cirurgia também causa queda de cabelo. E tratar a caspa, doutor, alimentação, shampoo, é muito difícil o shampoo, tem que ser aquele shampoo que você faz manipulado, dá para comprar no supermercado, fazer atividade física, tomar banho, né? Lavar o cabelo todos. E uma outra dúvida, pode-se lavar o cabelo todos os dias? Aumenta a calvície, água muito quente? Eu escuto muito mito em relação a isso. Água quente aumenta a queda. Que na verdade talvez a água quente deixe o cabelo mais oleoso, que daí pode potencializar a queda. Explica pra gente essas coisas que a gente fica ouvindo, esses papos de conhecimento popular. Então, o problema da água quente é que nós temos uma oleosidade no couro cabeludo que protege o couro cabeludo. E a água muito quente tira essa proteção, então você favorece o enfraquecimento dos fios, tá? É o único problema. Agora sim, lavar o cabelo todos os dias eu inclusive oriento, porque no caso dos homens, como o DHT é mais alto, o DHT produz o quê? Oleosidade na pele, inclusive no couro cabeludo, aparecimento de espinhas. Então todo esse tipo de efeito colateral do excesso de DHT a gente combate lavando o cabelo. Aí usar um shampoo anti-caspa, né? Você pode usar o shampoo do mercado mesmo se você não tiver um quadro intenso de caspa. Senão, o ideal daí procura um médico, que daí a gente entra com um shampoo adequado. Não dormir com a cabeça molhada, né? Porque o fungo gosta de duas coisas, Leandro: calor e umidade. Cuiabá, nossa região do Mato Grosso, é muito quente. Então, se você dormir, ficar muito tempo com a cabeça molhada, mesma coisa do exercício físico que você falou. A pessoa às vezes vai na academia, não pode ir em casa tomar um banho, fica com aquele suor no couro cabeludo. Ali pode aumentar a produção, o aparecimento da caspa, do fungo. Então você não consegue fazer um tratamento adequado se a pessoa não cuidar. A própria toalha, a pessoa tem que tomar cuidado com a toalha que usa. Então tem a fronha do travesseiro. Então tem como tratar assim. Relativamente não é tão difícil fazer o tratamento, mas o paciente tem que ajudar bastante. Mas só manter uma condição básica de higiene já ajuda bastante. Ajuda muito. Então assim, e outra coisa que agora mudando um pouquinho do foco, que a gente atende muitas mulheres também com quadro de queda de cabelo. E aí a primeira coisa que a mulher faz, porque é diferente, o homem, esse processo do hormônio, do DHT, ele vai causando esse afilamento dos fios. Então, com o passar dos anos, o paciente vai perdendo o volume do cabelo. Ele não vê tanta queda igual na mulher. Na mulher, por conta do fio ser longo e por ser outros fatores, quando a mulher começa a ter muita queda, por exemplo, brigou com o namorado, bateu o carro, alguém na família está doente, um fator de estresse maior, mudou de cidade, mudou de emprego, ela tem um quadro chamado de eflúvio telógeno, quer dizer, uma queda brusca acentuada por um período normalmente de 4 meses. Mas esse cabelo volta a crescer depois. Ele volta a crescer de novo, só que essa queda assusta. E aí a primeira coisa que a mulher faz, vai lavar o cabelo, um monte de fio na mão. Aí ela fala, não vou lavar o cabelo todo dia. Eu vou esperar, porque senão a cada 3, 4 dias eu lavo o cabelo. Só que quando ela lava, aí o volume de cabelo é maior, assusta mais, estressa mais queda.
Então eu oriento, pode lavar o cabelo todo dia, porque a informação da queda ela acontece um mês antes. Entendi. Então, quanto antes ela lavar o cabelo, desprender aquele fio, mais cedo o novo fio nasce. É diferente da condição do homem, que a raiz do cabelo morre. Entendi. Aí você não tem mais produção de fio. A mulher não, é só a haste, é só o fio que se rompe, só o fio que sai. Doutora, e o fio ele cai ou ele vai ficando fino, fino, fino até desaparecer? Então, agora eu falei, no caso do homem ele vai ficando fino, 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 a raiz vai morrendo. Entendi. E aí o fio não nasce mais. Entendi. Tá? Perfeito. Doutora, agora o transplante, né? É a solução. E por que o fio transplantado ele não cai? Porque né, por que ele não cai? Porque ele não tem um receptor do DHT, do hormônio responsável pela calvície. Então, esses fios das laterais e de trás, por serem originados por um folículo embriológico diferente, quer dizer, só para ser um pouquinho mais didático, nós temos um folículo embriológico, por exemplo, que forma os braços e as mãos. É um diferente que forma as pernas. Entendi. E os pés. Então tem funções, parecem que são do mesmo órgão, do mesmo corpo, só que tem funções diferentes. Então na cabeça é a mesma coisa. No couro cabeludo, essa região de cima do topo do couro cabeludo e da coroa é um folículo embriológico, e das laterais e de trás é outro folículo embriológico. Então o mesmo hormônio que faz causar calvície aqui em cima, nas laterais e atrás é como se fosse água com açúcar, não faz mal algum. Então por isso que eu posso retirar esses fios das laterais ou de trás e colocar onde eles já morreram, que eles não morrem mais, porque eles não têm o receptor do DHT, que é o hormônio responsável pela calvície. Bom, explicando aí exatamente como é que funciona aí as causas, né, da calvície, para a gente entender melhor esse universo que acaba afetando demais a autoestima do homem, agora a gente vai entrar na parte prática, né, doutor, de mostrar como que é então essa parte do transplante. Quem é que pode fazer? Eu acho que o pessoal está muito curioso, né, para saber como é feito o transplante, por que dá tão certo assim. Vou até passar aqui algumas imagens, ó. Esse aqui é um resultado que a gente vai ver de um paciente que foi transplantado, mas olha só, bem afetadas as entradas, né, doutor? Medo de todo homem, né, as entradas. E aí vamos ver aqui, só passar mais uma foto. E aqui já é o resultado do trabalho que foi feito, doutor. Isso aqui é o primeiro dia após a cirurgia, né? As pessoas falam, mas por que aqui está diferente do que aqui no meio? Aqui no meio, como você pode mostrar na foto, ele tinha uma densidade capilar, os folículos estavam preservados. Então a gente economiza os fios e coloca uma densidade, uma quantidade mais próxima de fios para o resultado ficar mais natural. E desceu um pouquinho mais a testa, né? Um pouquinho mais a testa e a concentração você pode reparar que estão na região das entradas, que é onde incomodava ele mais. E essa moldura que mexe muito com a aparência, né, do homem. Daí a gente vai mostrar, olha só, outra pessoa. Sim. Né? A gente vê e dá um volume impressionante, né, doutor? Fica dessa técnica que nós fazemos, que é o famoso fio a fio, né? Ele consegue uma concentração de fios muito próximos, por isso que dá a naturalidade e o resultado fica, ninguém fala que fez. Doutor, e quem é que pode fazer então um transplante? Então, quem pode fazer, não tem um limite de idade, tá? Tanto homens como mulheres. Às vezes o pessoal acha que é só homem, a gente tá falando de homem aqui, mas em torno de 10% das mulheres sofrem com calvície também, tá? Então, pelo menos uma mulher por mês lá na clínica a gente faz transplantes, mas 99% são homens. Então, a partir de em torno de 25, 24 anos a gente já começa a fazer. Eu particularmente, Leandro, não gosto de fazer em pacientes mais jovens que isso. Por quê? Homens mais jovens são indisciplinados. Entendi. Eles não vão dar continuidade no tratamento. Então, esses pacientes, eu dou um prazo maior para eles de tratamento de 6 meses. Se eles forem bonitinhos, tomarem a medicação, fizerem as aplicações, seguirem, fazer os exames bonitinhos, e aí a gente consegue mensurar isso lá na clínica, porque a gente investe muito em tecnologia. Eu tenho um scanner lá na clínica, o único que tem no Centro-Oeste. A gente consegue contar a quantidade de fios e a espessura do fio. Então eu consigo, e o próprio software ele faz uma comparação de como os fios estavam hoje, por exemplo, e como que eles vão estar no próximo retorno do paciente. E aí esse software mostra a evolução, se realmente
está surtindo efeitos, está tendo resultado ou não. Ele fotografa, então a gente tem como certificar que realmente o paciente está fazendo uso dos medicamentos, se está fazendo o tratamento adequado. A gente prossegue para continuar com o transplante, que é a próxima etapa do tratamento. Agora, se aquele paciente já não tem uma adesão adequada, eu particularmente prefiro não fazer, porque o resultado não vai ficar legal. E aí amanhã ou depois, fiz lá com o Dr. Rafael, não ficou legal, meu transplante não ficou bem feito. E na verdade não foi isso, a calvície dele que continuou agredindo e ele não fez o tratamento, tá? Então, mas pacientes a partir de 24, 25 anos, aí sem limite de idade. Já fiz pacientes com 78 anos. Entendi. Tá? Que a calvície ainda, pô, mas com 78 incomoda. Só para você ter noção de como o paciente com 78 anos convivendo. Lógico, quando era mais novo não, mas a partir dos 25, 30 anos, ele já começou a se incomodar com a calvície só com essa idade mais avançada que ele realizou o sonho dele. Doutor, a gente tem muita coisa para conversar aqui. Tá bem? Quer tomar uma água, tomar uma aguinha? Tá tranquilo? Vamos tocar aqui? Hoje então, doutor, o paciente hoje quer uma água? Não. Não? Tá tranquilo. Hoje o paciente não tem mais então que viajar para a Turquia para fazer. Eu queria que o senhor comentasse, principalmente em relação às técnicas. Muda de uma clínica para outra? Porque assim, a gente vê que com o aumento também de demanda, né, vão surgindo aí novas clínicas, novos profissionais. Só que eu acho assim, é uma coisa muito séria o transplante, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso, sobre a precaução que o paciente tem que ter na hora de escolher onde fazer esse procedimento e se as técnicas mudam de uma clínica para outra, de um profissional para outro. O que muda muito, Leandro, na verdade a técnica não. Essa técnica FUE, que é a extração, a sigla significa extração da unidade folicular, quer dizer, eu retiro a raiz do cabelo e não o fio, tá? Então, ela foi criada no Japão na época da Segunda Guerra Mundial, ficou um pouco adormecida e aí nos Estados Unidos os médicos lá começaram a aprimorar a técnica e aí quando o pessoal da Turquia, que nos últimos 10 anos aprimorou muito mais a técnica e popularizou, porque lá na Turquia é um transplante feito em torno de $2.500, 10% do valor que é nos Estados Unidos. Então muita gente vai da Europa para a Turquia fazer transplante, dos Estados Unidos fazer, então da Ásia fazer transplante na Turquia, e o resultado deles é muito bom. Tá? Então eles tinham um resultado bom com um preço muito acessível. Só que o que acontece? As condições de higiene lá da Turquia, as clínicas lá não precisam, o transplante não precisa ser feito por médico. Entendi. Então se eu tiver um médico que assina, tem clínica lá que faz 40 transplantes por dia. Então tem um médico só, se acontecer algum problema com o paciente, às vezes com um paciente ele dá conta de resolver isso, com 2, 3, né? Entendi. Então tem essas condições que a gente não vale a pena mais. E outra, economicamente, com a alta do dólar que teve, você imagina fazer uma cirurgia de 6, 8 horas e depois no outro dia entrar num avião e voltar para o Brasil 12, 14, 16 horas de voo pós-operatório dentro do avião, né? Então assim, tem todos os riscos. É como eu falei, é como uma cirurgia, como qualquer outro procedimento cirúrgico, envolve todos os riscos de qualquer outro procedimento cirúrgico. Então, o que você falou é muito sério. Então, hoje em dia, tem várias franquias de transplante capilar que seguem esse mesmo modelo da Turquia. Não são médicos que fazem o procedimento, equipes de enfermagem que fazem, e o médico fica responsável, às vezes, pela clínica, às vezes nem na clínica tá. E aí o que acontece? É preço, a pessoa só quer vender um transplante como se fosse vender uma camiseta. Tá? E não é a mesma coisa, né? A gente sabe disso. Então, procurar, igual você falou, se o médico é especialista, se o médico tem experiência, quantos transplantes ele já fez, pedir resultados. Eu acho que isso é o mínimo que a pessoa tem que saber, se o médico realmente está preocupado, se sabe tratar depois. Não é só ir lá e fazer o transplante e mandar o paciente embora para casa, né? Sim. Então tem todo esse acompanhamento que é o que nós fazemos lá hoje. Então, por esses investimentos que, igual eu te falei, que nós temos em tecnologia, em segurança do paciente, não sou sozinho lá no instituto, tem o Dr. Michael também, que é nosso tricologista. Nós fazemos transplante, tem 2 médicos em cada cirurgia. Então, por conta disso, que hoje, graças a Deus, somos a maior clínica de transplante do estado. Nós fazemos transplante todo santo dia. Só o final de semana que esse ano, graças a Deus, eu consegui não fazer mais, mas até ano passado, feriado, final de semana, a gente estava na lida.
Então hoje a gente consegue ter esse reconhecimento e com resultados muito bons. Porque assim, eu vejo que o resultado do transplante capilar, ele vai ficar evidente, né? Ele vai, tipo assim, continuar, né? Tipo, você faz um transplante, você não consegue esconder a sua cabeça. Vamos supor, sei lá, você faz uma tatuagem, não gostou, você cobre ela com uma camiseta e tal, mas o transplante não, ele fica evidente, né? Mas eu falo assim, então não é uma coisa assim, que pô, você fez um transplante e deu errado, como que você vai esconder a sua cabeça? Você vai ficar vivendo o tempo todo de boné? Não, mas se der errado o resultado, a pessoa ainda pode, se tiver uma área doadora, pode ser corrigida. Nós já fizemos várias Mas não correções. precisa correr esse risco, né? Fazer antes, primeiro, de uma forma insegura, sem todas as garantias, para depois, vou lá no Dr. Rafael corrigir o negócio. Então, além de, aí eu tô falando, aí a gente coloca custo financeiro, recuperação, enfim. E a própria saúde, além disso né? tudo, agora o principal, Leandro, por exemplo, tem casos que já tivemos, inclusive no próprio país nosso, de óbito de paciente, que às Pode vezes, virar óbito? pode, doutor? o médico não tem experiência, começa a fazer anestésio, e aí acumula. O perigo tá na anestesia. O perigo tá em tudo. Entendi. Né? É Então, uma igual eu te falei, cirurgia igual eu te minimamente falei. invasiva? Sim. Por exemplo, igual eu falei, se a pessoa não tiver experiência com anestésico, ela infiltra uma quantidade grande de anestésico, a pessoa pode ter uma parada cardíaca. Então, assim, a gente vê relatos, a gente vê isso no dia a dia de quem trabalha com transplante, que infelizmente tem muitas pessoas irresponsáveis seguindo por esse caminho só financeiro, tá? Então aí, quando a gente não pensa mais no paciente, que a gente só foca em retorno financeiro, aí os pepinos acontecem, né? Os problemas acontecem e é ruim para todo mundo, principalmente para quem está com a vida, porque o paciente não tem, ele tem como até desconfiar, mas ele é leigo, ele não tem como saber disso. Então por isso que a gente Ele quer o resultado. Então, mas aí agora por exemplo, por que muitas pessoas caem em golpe? Porque tem o famoso canto da sereia, né? A pessoa acredita, pô, tem um carro que custa 10 mil reais. Você tem um anúncio de R$1.000, você tem que desconfiar. Você tem que desconfiar, tem alguma coisa estranha, né? Então, assim, lógico, lá na clínica, a gente não tem uma diferença absurda de preço, por exemplo, igual tem algumas clínicas em São Paulo que são... Eu acho que a pessoa tem que ter muita grana para fazer. Não é o nosso caso. Mas a gente tem condições diferenciadas de pagamento, enfim, a gente facilita. Lá, a pessoa só se realmente não quiser fazer o transplante, ela não faz. Mas a gente consegue adequar a realidade dela dentro daquilo que a gente consiga oferecer segurança, tecnologia e um resultado ótimo. E doutor, assim, a gente, né, uma reflexão aqui sobre a vida, a gente só tem essa vida para ser feliz. A juventude também só passa uma vez, a jovialidade, né? Aquele momento que você está bem, que você está cheio de vitalidade, de disposição, e às vezes tem uma coisa te incomodando, né? Então, acho que cuidar de nós é e deve ser sempre uma prioridade. Um investimento, assim, para quem tá assistindo a gente, de repente está olhando, ou tem a esposa que está lá bonitona do lado dele, e ele vê que ele já não está mais acompanhando o mesmo ritmo da esposa, né? E um investimento para isso, doutor, hoje, assim, uma pessoa que quer investir, como que é? É muito alto custo? É, de fato, um investimento que vale muito a pena, porque vai trabalhar na tua autoestima. É você que só tem... Esse é o nosso corpo, é o nosso templo, né? Então, assim, a gente só tem essa vida para viver, para ser feliz, né? Não, com certeza, Leandro, assim, e infelizmente o Conselho de Medicina proíbe que a gente faça divulgação de valores, né? Por, enfim, qualquer tipo de comunicação, mas o que você falou vale muito, porque assim, a sua segurança é a sua autoestima, a sua vida, a sua felicidade. Eu acho que isso não tem preço, né? Então, assim, quando você se sente bem, quando você olha no espelho, você te agrada aquilo que você vê, você trabalha com mais disposição, você rende melhor no seu trabalho, você ganha mais dinheiro, e o transplante vai ser apenas como que eu vou falar? Uma parada, uma pausa que você teve para resolver algo que te incomodava. Tá? Entendi. Então, assim, a maioria dos nossos pacientes vem através de indicação. Então, graças a Deus, tem resultado. E eu sempre falo para os nossos pacientes, eu não quero fazer o seu transplante só, eu quero fazer o seu, que daí você traga seus amigos, seus parentes, e é isso que a gente cresce cada vez mais com esse tipo, entregando um resultado, entregando uma experiência legal para o nosso paciente.
ele fique feliz no final de um ano, que é o período final do transplante. Tá, muita gente pergunta, quanto tempo depois? Geralmente após 6 meses você já está com um resultado bem bacana, mas até um ano ainda estão crescendo, ainda está crescendo o fio resultante do transplante, com o resultado do transplante. Doutor, eu percebo a sua empolgação, como que seus olhos brilham quando você fala do resultado entregue para o paciente. Você fez do transplante capilar, é claro que é a sua profissão, mas você fez também dessa atividade uma missão de vida, de levar essa recuperação de autoestima para as pessoas? Com certeza, Leandro. Igual você falou, eu sou o meu próprio case de sucesso. Né? Então, assim, a transformação que o transplante causou na minha vida, e a gente vê o depoimento, o relato dos pacientes, que como a gente consegue devolver a felicidade, retirar, muitas vezes, um trauma que tinha na vida da pessoa, eu acho que isso não tem preço que paga. Todo dia, graças a Deus, eu durmo, coloco a cabecinha no travesseiro, com a consciência tranquila, que eu entreguei o melhor, que eu consegui causar felicidade, causar melhora na qualidade de vida das pessoas. Isso aí é muito gratificante. Não que eu não fizesse antes, mas é que agora toda essa energia positiva, toda essa vibe que vem, a gente acaba tendo um relacionamento, que eu fico aí 1 ano pelo menos com o paciente, tá? A gente acaba, não falo mais pacientes, acabam se tornando amigos, e aí eles que a gente aumenta cada vez mais nossa família, então é muito legal, é muito legal. Doutor, obrigado pela entrevista, viu? De nada, foi um prazer. E para você fica um conselho: a vida é uma só, e faça para você aquilo que você puder fazer de melhor, porque de fato você é que vai estar sempre junto de você até o final do seu tempo aqui nesse plano terreno. Então, se cuide, faça o que há de melhor para você.